Opa, beleza? Esperando a galera chegar aí pra gente seguir. E aí, Rodrigo? Beleza? O pessoal vai perguntar, uai, mas não era o Hércules, mano. Deixa eu... Luciane, pega essa pergunta. Ajeitando minha câmera aqui que ela tá escorregando, cara. Tô na mão aqui. E eu tava. Eu não sei se o Lucas vai entrar aí, mas eu tava no. Eu não sei se. Eu tava no Instagram da igreja e conversando com ele, ele falou, pastor, sai do Instagram da igreja. Aí eu me liguei, eu falei, é por isso que a Mob não entra, porque eu não via o seu ali. Aí eu tava meio sem rumo ali, que eu falei, uai, quem que tá. Só tá eu, tu e a Liliane aqui. Agora entrou mais alguém. Ai, mamãe tá te vendo lá. Vamos ver se chega mais alguém, que senão vai ficar só no seu. Olha, agora chegou a Ó, Tete. até. E aí, Rodrigo? O que que você. Ó, já que tá só a gente aqui da igreja, sabe? O Rodrigo tá morto de vergonha. A Tete, o Tete, acho que alguém saiu, acho que foi a Tete que saiu. Agora aqui dá pra saber, ó, quem é que. Não, não saiu Como ninguém, é que tá? dá Todo pra mundo saber? aqui. Você clica em Não dá pra cima do saber quem é. número que tem de pessoas vendo. Ah, tá, clica lá. Ah, sim. Quem tá é É. eu, o senhor e a Tete. E Pastora agora então o Gladys aí. Leberson. Ah, tá, entendi. Então, o pessoal vai chegando normalmente, eles vão chegando, vão vendo e vão chegando, né? Aí eu tô Uhum. lá conversando com o Lucas lá, e aí ele falou comigo, ele, pastor, sai do Instagram da igreja. Eu falei, cara, por isso que eu não tô vendo o Rodrigo entrar ao vivo aqui, deixa eu ir pra minha conta lá, pra poder eu conseguir enxergar. Uhum. Mas vamos lá, vamos começar, né? Já que era para ser o Hércules, mas eu acho que você consegue pensar aí o que a gente falou ontem e a gente vai comentando o que aconteceu. A gente falou sobre Tiago 2. Eu acho que eu estou pensando um pouco sobre Tiago. E eu acho que eu acredito que o livro de Tiago é um livro que tem muito a ensinar sobre tudo, né? Mas Uhum. principalmente sobre uma igreja prática e uma fé prática. Uma Uhum. fé, não uma fé apenas de discurso, mas algo que vá além do discurso. E o que que Uhum. você conseguiu, o que que você tirou ali? Fala aí para a gente ter uma ideia. Bom, assim, fazendo em termos gerais, né? Olhando o geral, assim, tirando princípios que a gente Mandar um vai abraço, ter. mandar um abraço meu amigo Lavoisier, muito gente boa. Ele é pastor lá em Patos, ele e a sua esposa Dalva são pessoas muito queridas, muito experientes. E mandar um abraço pro Glebson também, para dona Maria de Ah, Nazaré, gente, gente nossa da igreja. Sim, Rodrigo, continue. sim, então, né, tirando assim pequenos trechos assim que a gente não vai conseguir falar sobre tudo, né, que foi falado, mas já levando para termos práticos, né, aquilo que o senhor até mandou como como pequeno esboço aqui, é a questão de, né, de ouvir a palavra, né, e não substituir a questão da prática da palavra, né, o primeiro ponto que a gente pode já falar sobre ele. Ouvir e praticar, né? São coisas que, sei lá, se a gente for pegar para a gente discutir, para a gente pensar um pouco, é, a gente chega nesse ponto que o senhor falou, daquilo que leva, daquilo que fala o livro do livro de Tiago, no geral, né? A carta, sobre a prática da fé, né? A prática daquilo que a gente aprende no Evangelho, daquilo que a gente aprende no Reino de Deus, daquilo que a gente entende como o Reino de Deus. E ouvir é importante, né? O ouvir a palavra, o ser edificado pela palavra, mas, sobretudo, praticar, o colocar em prática, o viver o evangelho, né? É, entra até um pouquinho
naquele assunto do vídeo que a gente colocou da reflexão lá dos jovens, né, no vídeo da MOB que eu compartilhei, sobre viver o evangelho, sobre viver a comunhão, sobre ser aquilo que o evangelho, aquilo que a gente diz que é o evangelho, aquilo que a gente fala que é o evangelho além das palavras, exatamente isso que o livro de Tiago fala, né? E dentro da administração, aquilo que a gente vai perceber sobre a fé que nos leva a atitudes práticas, né? E não uma fé de apenas a gente falar ou dizer que a gente acredita em algo, ou professar algo, mas de a gente praticar, de a gente, né, colocar em prática, de a gente vivenciar, experienciar aquilo que a gente diz no nosso discurso. Só avisar o pessoal que era para ser o Hércules que ia estar aqui, só que o pai dele teve um mal-estar e ele precisou levar o pai dele para o médico. Agradecer também ao Lucas. Ô, Lucas, eu estava conversando com você na conta da igreja, esperando, ele não está mais aqui, né? Ele foi embora. Ele estava aqui, mas foi embora. Tu sabe que me mandaram, alguém assistiu a pregação ontem, acho que assistiu hoje, porque não tava assistindo ontem, assistiu a pregação do culto hoje no YouTube, e aí terminou vendo uma postagem de um pastor na internet e mandou para mim dizendo, cara, o cara colocou agora de tarde quase aquilo que... acho que ele falou a mesma coisa que eu preguei, né? Que diz assim, ó, é do Ed René. Alguém já disse que a fé é uma alavanca que move a mão de Deus. E ele disse que ele não gosta disso. Sugira sugira que Deus está imóvel, intransitável e indiferente ao mundo e ao sofrimento humano. E também dá a impressão de que a mão de Deus pode ser direcionada para fazer o que eu ou o suplicante fiel deseja. A Bíblia nos oferece outra perspectiva de fé. Se um irmão ou irmã estiver precisando de roupas e alimentos para cada dia, e um de vocês o disser, vá em paz, aqueça-se e se alimente até que seja necessário, sem que eles lhe deem nada, de que adianta isso? Pergunta ou resposta, Tiago. Estabelecimento ou critério de distinção entre fé viva e fé morta. É nesse contexto que afirma que a fé sem obras é morta. Nesse caso, uma fé que não é... Olha que coisa, olha que frase interessante. Uma fé não é uma alavanca que move a mão de Deus. É o poder que move como mãos de... É o poder que move como mãos de quem crê. Quem tem fé tem obras. Ele diz que a fé ele diz que a fé não é a alavanca que move a mão de Deus, mas a fé é a alavanca que move o coração de quem crê em Deus a se mover em favor de outro. E quando eu divido ali o próprio texto, o próprio capítulo em 3, os primeiros versículos falam sobre isso, sobre uma fé sincera é uma fé imparcial. Aí eu lhe pergunto agora, como se fosse eu te entrevistando, quais são as possibilidades de parcialidade que a igreja pode ter? Ah, tá, Lucas, valeu, mano, obrigado. Se você não fala comigo, eu não conseguia ver o Rodrigo. E se vocês que tiverem aí, quiserem comentar alguma coisa, vocês comentam. Ou se quiser também participar aqui, eu posso sair e você entra comentando com o Rodrigo aqui também, tá? Tem algumas pessoas aí, se vocês quiserem comentar sobre ontem ou sobre alguma coisa que a gente está falando, é só dizer, me chama aqui que eu vou. Aí a gente lhe chama aí. Mas quais são as formas que a igreja pode ser imparcial? Ou que a igreja pode ser parcial nesse caso? Quais são as formas que uma igreja pode ser parcial? Principalmente, ali Tiago está falando sobre a relação de rico e pobre, dentro daquela perspectiva de igreja, mas como que a gente poderia ser parcial à nossa igreja? Você me ouve, Rodrigo? Tá me ouvindo, Rodrigo? Você tá me ouvindo? Você me ouve? Tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Bora lá. Pode repetir a parte final, hein?
como que a nossa igreja, quais são as ações que uma igreja pode tomar para ser uma igreja parcial? Cara, eu acho que dentro daquilo que o texto já aborda, né? Pensando em termos daquilo que o texto já aborda, de Tiago nos adverte para não sermos. Eu vou ler aqui só uma colinha aqui, que você me mandou na cara. Tiago nos adverte, né, para não sermos parciais com pessoas da classe mais abastada quando vem à nossa congregação, e nem dar-lhes um tratamento preferencial, tratar todos iguais. O senhor fala em relação a de tratar de maneira igual as pessoas? Nesse caso, tratar de maneira desigual, a forma que a igreja é parcial. Qual ações que eu preciso falar para o meu público que está assistindo de que a igreja pode se tornar parcial quando ela começa a escolher um lado? Ah, sim, no sentido tipo de fazer considerações ou de julgar ou de se relacionar com pessoas. O senhor fala no sentido de se relacionar com pessoas ou de se aproximar, por exemplo, de pessoas com quem, por circunstâncias, no caso, o senhor fala. Isso, quais seriam essas ações mais práticas? Hum, Como que seria uma forma de ser parcial? Tipo, uma forma de ser parcial na igreja é quando eu vou me relacionar com o irmão fulano ali, eu vou colar no grupo do irmão fulano, porque o grupo do irmão fulano é o grupo que só anda de carro. hum, Eles têm dinheiro para andar de Uber. Não é igual o outro que toda vez que tem que ir para a praça, tem que ir de bicicleta. Isso é uma forma de aham. ser parcial. Ah, Eu não me sim. relaciono com alguém do baixo clero da igreja, né? Ah, sim. Bom, um exemplo bem prático, né, disso daí são as famosas panelinhas que sempre tem na igreja, né? É uma forma de ser parcial, de só andar com aquelas pessoas que a gente é mais próximo, já tem uma afinidade, né? Uma maneira de ser parcial é selecionar as pessoas por afinidade, né? Às vezes, dentro da igreja, dentro da própria igreja, a gente acaba selecionando. Não há um esforço, né? Não há um Sim, esforço para se relacionar com a outra pessoa ali de sim. alguma Aí forma. a gente sempre. O que acontece na igreja, de Jerusalém é de que os próprios irmãos que eram menos favorecidos começam a explorar os outros e aí eles caem numa problemática terrível, que é uma problemática da igreja atual. Porque a igreja atual, o Jesse tinha me mandado uma foto, acho que não consegue colocar, mas a foto que mostra o pessoalzinho assim com a roupa mal vestida, entrando por baixo da Bíblia, só que quando elas saem bem vestidas. Porque é uma perspectiva da igreja atual acreditar de que o evangelho muda a sua vida econômica. Não que não mude. Só Uhum, que a situação econômica de alguém não pode ser evidência de uma fé sincera. E esse é o grande problema. É quando a gente uhum, começa a olhar as pessoas pelas suas. A gente olha as pessoas pelas suas condições socioeconômicas, diz assim: olha, essa aqui é uma pessoa abençoada por Deus. Né? Você já convida a pessoa dizendo assim: olha, vamos para a igreja? Vamos para a uhum, igreja, porque se você for para a igreja, a sua situação financeira vai mudar. E aí, se você consegue uma ascensão socioeconômica, a pessoa começa já a te olhar como uma pessoa que é abençoada por Deus. Isso é uma uhum, perspectiva que já acontece na igreja de Jerusalém, para quem Tiago escreve. Que Tiago uhum, começa a dizer o seguinte, gente, olha, quando vocês olham as roupas finas das pessoas, não vão nesse caminho. É uma grande problemática da igreja. Uma igreja que acreditava que o fato de a pessoa estar bem vestida. Agora você imagine, a gente pode até pensar isso em realidades de metrópoles. Porque em realidades de metrópoles, as pessoas elas vão para a igreja, a gente se arruma. Não é uma realidade de cidades no interior. Não é assim, não que a pessoa do interior não se arrume. Só que às vezes a realidade socioeconômica dela não dá para se arrumar como se arruma alguém para metrópole. uhum, Você vai para uma cidade mais evoluída,
A tendência é que as pessoas já vão para a igreja de carro, vão para a igreja de ônibus, elas têm outras formas de irem para Uhum, a igreja. Não é o caso, no caso da nossa igreja. Eu me lembro da história do Marcelo. Lembra que o Marcelo entrou na igreja sem camisa? E o uhum, pessoal falou assim: ó, não deixa ele entrar na igreja sem camisa. Ué, mas por que não pode? Se esse homem quer ouvir a palavra de Deus e ele está sem camisa, por que ele não pode? O caso uhum. daquele outro rapaz, você vai lembrar que ele estava na igreja bem bêbado no final do ano, Sandro, no e final ele do ano, sentou lá no tudo banco da pequeno. frente e ficou lá, porque a igreja às vezes sofre com essa. A igreja sofre com essa problemática de honra, né? Uhum, Muitos usam a ideia do Corban hoje, e aí essa honra termina criando um problema, porque a gente cria distinção de quem é de Deus e quem não é de Deus, e, né? Até o e ponto de que o irmãozinho chega na igreja com um carro 2002, 2003, ele diz assim: meu irmão, Deus ainda vai te abençoar para que você tenha um 2020. Mas espera aí, uhum, por que o 2002 não pode ser bênção de Deus, né? sim. E naquela pegada mais social do que o senhor falou agora há pouco, é, a igreja acaba sendo um lugar que muitas vezes acaba passando para os outros uma visão muito estigmatizante de selecionar as pessoas. Muitas vezes existem pessoas, aqueles que a gente conhece, né, aquelas pessoas desviadas, né, que um dia estiveram na igreja, que um dia caminharam com Jesus e por algum motivo abandonaram a fé e estiveram longe, né, longe do evangelho. E eu já ouvi relatos de pessoas que vieram conversar comigo que se distanciaram do caminho de Deus, se distanciaram dos princípios do evangelho e que depois disso elas tiveram um desejo no seu coração de voltar. Né? Eu tive um relato de uma pessoa que me chamou uma vez, né? Quase chorando, ela falou assim: poxa, cara, eu queria voltar para a igreja, só que quando eu voltei, as pessoas já me olhavam com outros olhos, porque elas já não me olhavam mais como quem eu era, o que eu era, de o que não julgavam, não focavam no meu desejo de querer voltar para a igreja. As pessoas já focavam no meu passado sujo, na minha vida suja, né? E então isso já afastou ele. Ele falou que conforme ele ia entrando na igreja e ele ia vendo as pessoas olhando para ele com aquele olhar, ele falou que foi morrendo dentro dele aquele sentimento de irmandade, que ele tinha antes de ele se desviar do caminho, né? Aquele sentimento de irmandade, de querer e desejar estar ali. Tem hora que a gente parece testemunho de Jeová, né? Eu frequentei testemunho de Jeová por um tempo, estudei muito na minha época de seminário Seitos Heresias, e no testemunho de Jeová, se você é da irmandade deles e você se afasta, se prepara que você se torna um inimigo. E a gente critica isso. E às vezes a nossa relação, às vezes, com a pessoa que é desviada, tem gente que não gosta de usar a expressão desviado, quer chamar de afastado, né? A pessoa afastada da igreja. A nossa relação com essa pessoa se torna uma relação uma relação desumana, de desamor e de dessabor. Não há a gente não consegue temperar essa relação porque nós somos nós que vamos carregados de preconceito com Uhum, ela. A gente começa a tratar ela de forma parcial quando a gente acha que ela, por estar afastada, e aí talvez a gente precise organizar bem essa ideia do que é ser afastado da igreja e do que é ser afastado do evangelho, uhum, porque algumas pessoas têm conflitos e esses conflitos fazem com que elas, de alguma forma, desvinculem-se da relação com a igreja, mas ela está tentando se achar no mundo dela e no relacionamento dela com Deus. E a gente vai tratar essa pessoa como alguém que, olha, isso aqui é o filho do diabo, tá? E com o filho do diabo, a sua relação tem que ser uma relação mais distante. E isso é tão ruim que a gente começa a ver reflexo disso dentro da família, entendeu? Porque uhum. imagine, ó, a gente fala muito de que o cara converte, e aí quando ele converte, a primeira coisa que ele faz, o que que é? É ele começar a atacar a família dele. Porque agora ele faz parte da família de Deus. E aí a família dele agora é a igreja. Só que aí ele cria problema com quem? Ele cria problema com o pai e com a mãe dele que não aceitam a forma religiosa dele se comportar hoje. Uhum. E aí você vai falar para o cara: meu irmão, você não pode abandonar sua mãe. Não, mas aí ele vai achar versículo bíblico. Aquele que não
Não negar pai, mãe, irmã, mulher, filho, avó, os caramba, tudo, não é digno de mim, pastor. Cara, a loucura religiosa a loucura é tão louca Eu já que vi ele uma começa a pessoa gritar o usando isso seguinte, daí. ele começa a gritar o seguinte: se a minha mãe, que não é crente, gostar de mim sendo crente, eu não sou crente. A minha mãe eu só vou ser crente de verdade como minha mãe me odiar. Olha que coisa maluca, né? Mas porque é uma prisão uma prisão que vai levando, que vai puxando a pessoa, e aí aquilo que ela entende como relacionamento com Deus termina sendo um relacionamento ao contrário, porque eu lembro que eu estava com a Liliane em Brasília. A gente foi para Luiz Eduardo Magalhães, foi Bahia. Eu lembro até a mesa que a gente estava sentado almoçando com o pastor Gideon, e a gente falando sobre as situações aqui da igreja, com as meninas da dança, essa dificuldade algumas vezes de você não conseguir firmar, né, algumas dessas meninas. E aí ele fez assim: olha, a igreja, o evangelho, ele tem que agregar. Se ele mais afasta que agrega, não é evangelho. Uhum. E aí a gente ouviu aquilo e falou: opa, preciso manda um beijo pro Pretinho. Pretinho, um abraço pra você, meu querido. Mandar um abraço para tem o Alan. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem comentar, viu, gente? Fique à vontade aí. Mandar alguma Maiara e o pergunta, Lucas. alguma coisa. O Lavoisier tá aqui até agora. O Lavoisier é gente boa, viu? Meu coroa, meu parceiro de quarto. Ele é meu parceiro de quarto na nossa viagem para São Paulo. Ele cuida de mim lá, meu conselheiro. Então, esse frenesi, principalmente daquilo que nós chamamos de primeiro amor, pode ser muito prejudicial, né? Pode ser muito prejudicial para as pessoas como um todo. E a gente precisa saber balancear esse relacionamento com Deus, para que a minha relação com Deus não me faça mais inimigos, porque depois eu vou precisar comunicar para eles, e aí Tiago vai falar sobre isso, né? Ouvir a palavra, acreditar na palavra, mas a sua palavra tem que ter ações práticas, principalmente na relação com os pobres. Sabe, para a realidade da nossa igreja, que trabalha com projeto social, que trabalha com gente de todo tipo de gente que a gente tem. Quando a gente está numa relação de amor com essas pessoas, e a gente conversava isso no último ensaio do louvor, falando sobre isso, que na relação de amor não pode ter espera de gratidão. Porque se a gente não ama, a gente não serve as pessoas, aquilo que a gente faz pela igreja, aquilo que a gente faz pelas pessoas da comunidade, pelas crianças que a gente atende, pela instituição que a gente trabalha, que todo mundo, a gente faz coisas para a instituição, Igreja Batista Independente, que é uma instituição. A gente não faz isso porque ela merece. Porque muitas vezes a igreja não merece. Porque o meu padrão de merecimento é diferente do seu padrão. E aí você vai olhar e vai dizer assim: poxa, eu acho que deveria ter alguém aqui da igreja que deveria fazer isso. Não sou eu que tenho que lavar o banheiro aqui. Não sou eu que deveria fazer isso. Ou quando a gente olha para alguém da comunidade, e a gente tem muito caso desse, você entrega a caixinha de presente para a criança, e a criança diz assim: eu já ganhei isso, não quero, ir jogar do lado, como já aconteceu. Quando você começa a achar, na relação de amor, você não faz as coisas porque a pessoa merece. Porque ninguém é merecedor. Você tem que fazer porque ela precisa. E é diferente de merecer e precisar. Porque quando ela precisa, independente de quem seja ela, você vai fazer porque você é movido pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus faz você fazer por ela, independente de quem ela seja. Quando você faz porque ela merece, você começa a ter padrões de julgamento. Fulano é filha de não sei quem, fulano não merece não. Ó, fulano já recebeu oportunidade, não merece não. A filha do pastor vem pra frente da fila. A fila, isso aí é fato, né? Já aconteceu. A filha do pastor tem que... A filha do pastor não pega a fila. Né? Quantas vezes eu tive que ir lá pegar minha filha e dizer não, porque qual é a ideia da igreja? A ideia da igreja é transformar a filha do pastor no monstro.
Não mostra um privilegiado. Eu falei, não, a minha filha vai pegar a filha igual a todo mundo. Por quê? Porque as pessoas têm esse senso de prioridade. Mas numa relação de amor, eu não posso amar alguém porque ela merece. Deus não me amou porque eu merecia. Deus me amou porque eu precisava ser amado. E, Agora, pelas minhas atitudes, eu merecia o fogo do inferno. Graças a Deus que haja fogo para queimar essa gordura. e é muito interessante essa parte aí, aquilo que eu conversei com o senhor também no dia do ensaio do louvor, sobre o amar sem gerar uma expectativa, ou sem ter uma expectativa necessariamente sobre alguém. E eu li no livro, né, que eu lhe falei, do Ed René Talmidim, livro muito bom por sinal, né, recomendo para todo mundo aí. E ele fala que Jesus é o amante perfeito. Né? Em que sentido que Jesus ele vai ser o amante perfeito? Porque Jesus ele conhece, ele sabe o que é o amor, ele sabe sobre o amor, né? Jesus ele sabe sobre ele mesmo. Jesus ele tem plena certeza daquilo que ele é, né? E daquilo que é a sua missão quando veio aqui na Terra, quando se fez homem. E Jesus ele sabia sobre quem ele estava amando e ainda assim amou-os até o fim, que é o versículo que ele usa. Então Jesus quando ele estava na cruz ele não olhou para a multidão, que era a mesma multidão que ele alimentava, e falou: olha só, né? Tá vendo? Eu servi vocês, eu alimentei vocês, eu curei vocês, e agora eu estou aqui e vocês estão aí me julgando. Jesus ele não olha para a multidão com essa percepção que às vezes a gente tem dentro da igreja. Né? O pastor não presta atenção no que eu faço. Ou então a gente começa a comparar. Ah, mas eu tô trabalhando mais que os outros irmãos, eu tô fazendo mais que fulano. Quando a gente começa a fazer esse tipo de comparação, é porque de Se alguma perdeu. forma a gente tá perdido, a gente está esperando algo em troca. Quando a gente espera um tapinha nas É. costas, né? Então é muito duro falar sobre isso, porque às vezes, se a gente olhar para dentro de nós mesmos, nós nos perdemos. Por quê? Porque a gente ama as pessoas, mas a gente não ama pelo que elas são. A gente ama pelo que elas podem nos dar e pelas expectativas que a gente tem dela. E quando a gente tem um amor assim, não é um amor verdadeiro. Né? E aí o Ed René termina falando que Jesus ele traz um novo mandamento. Né? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Porque às vezes nós, como humanos, a gente não sabe do amor. A gente quer amar, né? A gente é amado às vezes, mas a gente não sabe muitas vezes sobre o amor, sobre aquilo que de verdade, que verdadeiramente é o amor. Aquilo que era Jesus. E aí Jesus fala: amem-se como eu vos amei. Porque Jesus é a encarnação do amor. Né? E ele faz uma reflexão muito interessante sobre isso e que é muito dura se a gente for levar. A gente não pode aplicar só, não. Isso daqui é só para quem está lá fora, não. É para a gente que está dentro da igreja que às vezes o nosso coração está perdido. Quando a gente faz as coisas querendo comparar o nosso serviço, que a gente faz um serviço mais pesado que o outro, que tem mais tarefa para a gente, que tem isso, que tem aquilo, certamente a gente já começou a dar passos longe daquilo que é o amor. Como alguém disse que é uma linha muito fina, uma linha tênue, né? Fina, porque na relação de amor, quem é promovido é o outro. E essa relação de amor é uma relação que é global. Ela é uma relação de amor de mim para com a igreja, de mim para com os irmãos da igreja. Quem me transforma igual a Jesus não são os gratos da igreja. Quem me faz ser mais parecido com Jesus são os ingratos. São com eles que eu aprendo a ser paciente, são com eles são eles que vão me moldar e com eles, se eu me moldar como Cristo com eles, nós dois iremos crescer. Tanto aquele que teoricamente é ingrato na minha visão, se tornará uma pessoa grata porque ele aprenderá sobre o sentido do amor. Ele mesmo vai dizer assim: rapaz, eu não merecia isso aqui. Por que eu me entrego a Jesus? Eu me entrego a Jesus porque eu olho e penso: cara, eu não merecia. Eu não merecia que o cara pegasse o único filho que ele tinha e entregasse para morrer sem ter feito nada por mim. Por que eu não vou me entregar a ele? Então, na relação de amor, quem é promovido é o outro. Na relação de amor de Deus para comigo, quem foi promovido fui eu. Jesus estava lá e continuou lá no topo dele, que ele era Deus e continuou sendo Deus. O Pretinho está perguntando se quando a gente faz por compaixão é amor. Depende, né? Acho que depende. Porque se for compaixão,
é amor. O problema é quando a gente mistura compaixão com dó. Porque às vezes a gente entende compaixão como dó. Não, eu vou fazer porque eu estou com dó dele. Não posso ter dó. Tem que ser compaixão. Né? Aquele amor que move as minhas... compaixão é o amor que move as minhas entranhas. Isso é compaixão. Sabe quando eu não consigo dormir? Quando o Rodrigo fica lá na casa dele às 2 horas da manhã mandando áudio para mim, pastor, eu não paro de pensar na minha noiva. Isso é compaixão. O cara vai almoçar e bota a cadeira lá do lado vazia. Ele ouve, ele lê Cântaro de Salomão e pensa na varoa em vez de pensar em Jesus. Então, isso é compaixão, a gente tá maluco, cara. A gente tá aqui pensando nela, né? Eu, quando namorava com a Liliane, era só por carta. Eu escrevia uma carta todo dia, escrevia uma carta. Eu tô escrevendo essa carta só para dizer que eu escrevi a outra, que eu tô escrevendo outra. Porque você tá apaixonado, você tá movido pelas entranhas ali, aí você se emboca de todo jeito, né? O Lavoisier está falando que é muito boa a definição de que o outro ser promovido o outro ser promovido na ação. Isso. Que meu irmão... Lembra Paulo, meu irmão é superior a mim. Isso, é isso aí. Né? Paulo é um exemplo disso, né? Ele diz, rapaz, eu vou plantar, o outro vai regar e Deus vai dar o crescimento. E isso é difícil pra gente, ó, o Lavoisier também trabalha com projeto social lá no Instituto Curai. A gente trabalha com projeto social, a gente precisa divulgar o projeto que a gente desenvolve, mas como divulgar isso sem que você queira essa promoção? Você usar a vulnerabilidade do outro como uma autopromoção. Isso é muito perigoso. E como a gente precisa saber muito bem lidar com isso, né? Então, aquilo que me move é mais importante. Então, acho que a gente pode pensar, acho que dessa ideia da fé, de uma fé sincera, uma fé imparcial, a gente consegue passear bem nessa ideia aí. A segunda coisa que a gente fala... Fale. Só uma coisa que eu acho que o senhor consegue responder bem pra gente, que a gente geralmente conversa muito sobre isso, é como amar o não amável? É uma coisa que o senhor sempre pensa e a gente sempre conversa. É porque amor é uma escolha. Na verdade, amor, pelo menos 3 palavras gregas que definem amor. O ágape, o filéu e o eros. O eros é o amor das 4 paredes, marido e mulher, né, com uma definição rasa aqui. O filéu é o amor de amigo, eu para com você, que nós somos amigos. Então, a gente tem uma relação próxima de filéu. E o ágape é o amor de Deus, o amor da Filadélfia, né? Aquele amor... O amor de escolha. É um amor superior, mas é um amor que independe de circunstância. Então, eu amo o não amado, eu amo quando eu olho ele independente das circunstâncias. Não importa quem você é. Né? Eu falo, não importa o que você é, eu lembro da música, né? Não importa o que você fez. Então, independente de quem ela fez, qual é a melhor coisa que eu posso fazer para ela? A melhor coisa que eu posso fazer para ela hoje é isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Mesmo que eu esteja sentindo outra coisa. É por isso que nessa hora eu vou conseguir amar o ingrato, o menino que pegou a caixinha lá e que pegou a caixinha que ganhou de presente e jogou fora. O que pegou o cachorro-quente que você deu e disse, esse cachorro-quente tá ruim. Eu preciso fazer porque me move. E eu entendo que não é, eu não posso, e é uma decisão difícil, porque normalmente a gente vive muito baseado em nossas emoções. A gente vive muito baseado naquilo que a gente sente. Então, eu confesso que já teve vezes de receber ligação de madrugada, de eu pegar o telefone e dizer assim, não. E logo e engraçado que quem precisa de você de madrugada? O não amado. E é nessa hora de que mesmo, e às vezes, e aí é bom estar casado nessa hora, viu? É muito bom. Pense no benefício. Porque quando você pensa que você vai querer agir de forma emocional, o Espírito de Deus está do seu lado, fingindo ser tua esposa, e diz assim, olha, acho que isso não é o correto. E aí você levanta assim, realmente eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu acredito e não com aquilo que eu sinto. E aí é hora de levantar e fazer aquilo que precisa. Olha, fulano de tal ali, o sentimento que eu tenho, assim, olha,
no meu padrão moral que eu criei na minha cabeça, eu não devo fazer nada mais ali. Como a gente conversa sobre diversas pessoas, pô, já deu 120 oportunidades, vai ter que dar 121, porque os discípulos de Jesus não contam por possibilidades. Jesus nunca contou oportunidade de me der. Se quantas eu precisar, ele vai me dar. E se eu tenho que amar o meu próximo como Cristo me amou, todas as oportunidades que eu puder dar a ele, eu vou ter que dar. É fácil? Não. Não. É uma ação profunda do Espírito Santo. É uma ação de quebrar o seu orgulho. Cara, isso mexe muito com o interior da pessoa. Eu acho que quando você consegue fazer isso, você até se sente vitorioso, mas durante o processo de ajuda, você ainda vai ser muito provado nisso, sabe? Você vai ser muito provado para que você não se venda a ideia de Satanás. De que assim, não, rapaz, já não merece mais. Todo mundo merece segunda chance, independente de quem ela seja. Então, acho que é assim que a gente ama no amado. A Mayara está falando que eu já expliquei tantas vezes sobre essa questão do amar ou não amar, e todas as vezes aprendo mais em cada explicação. E mexe comigo, Mayara. Eu confesso que eu me emociono falando disso, porque eu sei o quanto que para mim também é difícil. Né? A gente vive uma relação são um monte de menino, um monte de gente, e por muitas vezes a situação vem diante de mim para dizer para mim assim, não ama, velho. Não faz, né? Não liga. Mas você fica naquela coisa maluca, cara, que eu acho que maluca no bom sentido, se tiver bom sentido aí, de Deus dizendo para você, sabe, rapaz, vamos vencer mais uma, né? Não tem problema não. E aí, eu acho que isso lhe dá até um orgulho para você chegar diante de Deus, sabe? Quando você chega diante de Deus para pedir perdão, diz assim, Senhor, eu dei um vacilo, sabe? Mas assim, poxa, não cria mérito, não. E graças a Deus que na relação com Deus não há nem crédito, nem crédito, nem mérito e nem demérito, né? Isso pouco importa na nossa relação com Deus. Vamos para o segundo, Rodrigo. Vai lá. A fé é a única coisa que pode nos salvar. Rodrigo, tudo que você faz de bom por tudo, isso não lhe dá nem um créditozinho para chegar diante de Deus? Você acha que Você acredita que existem pessoas privilegiadas para chegarem diante de Deus? Não, eu não acredito que existam pessoas que. já aconteceu. Nem eu, cara, que eu sou pastor, mano. Eu sou pastor. Não, já aconteceu de eu estar na frente da igreja, limpando a igreja, e tu não tem título nenhum, mano. Tu não tem título nenhum. E eu sou pastor. Tu acha que eu não tenho mais moral que você, não, velho? Não tenho. Já aconteceu uma situação bem legal comigo. Eu estava na frente da igreja lá lavando a fachada, aí passou um irmãozinho, um novo convertido, né? E ele gritou lá do meio da rua, olha, Rodrigo, parabéns, Deus vai te honrar. Deus vai colocar mais uma pedrinha na tua coroa, uma pedrinha de ouro, porque tu está fazendo isso. E na hora a minha reação, isso no meio da rua, todo mundo vendo, cara. E na hora a minha reação foi, cara, não sabia onde enfiar a cara de vergonha na hora. Eu ia falar, sabe o que eu ia falar com ele? Eu falei assim, irmão, não dá para dar essa pedrinha logo aqui não, porque eu tô precisando usar essa pedrinha, porque se rolar uma pedrinha hoje eu vendo ela no comércio, aí vou fazer ela de auxílio emergencial. Mas o segundo ponto que Tiago falaria ali é de que é uma concordância com o que Paulo diz. Uma concordância com o que Paulo diz de que só a salvação é pela fé e ponto. A gente até faz essa pergunta às vezes na igreja, o que eu preciso fazer para ser salvo? É nada. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Né? Peraí, mas que confusão é essa? Nada o que eu preciso fazer, né, entre aspas aí, eu preciso acreditar de que alguém fez por mim. E eu gosto de usar o exemplo dos irmãos, o perfume dos irmãos, que é quando a pessoa começa a achar que já que eu não preciso fazer nada, porque Cristo já fez tudo por mim, então eu posso viver do meu jeito, porque a graça, como diz Huckmack, né? Ele diz que ele chama de graça barata, é quando, pelo fato de eu saber que Jesus pode fazer, fez tudo por mim, e eu não preciso fazer mais nada, então eu posso viver do jeito que eu quiser. E aí eu penso na ideia do perfume do irmão.
Porque quando você vai usar o perfume do seu irmão, que seu irmão comprou, você que tem irmão mais velho, seu irmão vai lá na Top Internacional e compra um Ferrari Black. Quando você usa o perfume do seu irmão, você usa ele à vontade. Seu irmão você não está nem vendo. Eu me lembro que uma vez eu gosto muito de essencial, uma vez eu trouxe um essencial aqui para Macapá, e aí eu tava de passeio com a Liliane e eu deixei no quarto que eu tava, meu cunhado viu. Rapaz, o meu cunhado pegou meu perfume e tá lagado. Tchá, 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 parecia flash de máquina de famoso. Aí eu olhei meu essencial derramando assim, eu tinha ganhado essencial, falei, caramba, meu essencial, eu vou guardar meu essencial porque o cunhadinho ali. Mas quando você compra a coisa, você já gasta, você já usa com mais cuidado. Porque você sabe que custa. Você sabe que, opa, peraí, né? É só pensar em café da manhã de hotel. Pô. Quando você chega em café da manhã de hotel, você olha assim, meu irmão, quer nem saber, é de graça? Dá-lhe. Mas você vai pagar no peso? Vai pagar no peso, você já vai com mais cautela. Opa, no peso, não. Vou botar farinha? Não, farinha, vou... Farinha, né? Se for igual a mim, que sou meio Július, assim, do Todo Mundo Odeia o Cris, eu fico olhando, quanto é o quilo da comida? R$ 40. Pô, não vou botar tomate. Tomate, 40 conto no quilo de tomate, eu não pago. Não vou botar. Ovo de codorna você coloca. A graça nos ensina muito sobre isso. Porque eu preciso olhar o sacrifício de Jesus, que foi algo me dado de graça, mas eu vou viver de uma forma que eu vou zelar como se aquilo fosse uma ação minha. Quando eu salvo pela graça, começo a viver de qualquer forma e de qualquer jeito, automaticamente eu começo a perder, eu começo a desvalorizar desvalorizar o sacrifício de Jesus. Porque apesar de eu não ter pago por nada, mas eu vou valorizar aquilo como se fosse meu. Eu não vou usar a graça como uma licença para pecar. Não, já que Jesus pagou, eu sei que é só depois voltar e pedir perdão. E pior que é. Pior que depois. Pior não, né? Melhor, né? É bom. É só, cara, a graça é tão louco que é só chegar lá e pedir perdão, crendo, e Deus vai te perdoar. Mas quando você está realmente arrependido, você não vai com esse sentimento. Não tem problema. Se você tem esse sentimento de que, não, eu posso viver de qualquer jeito, de boa, que qualquer bronca que der, é só voltar a pedir perdão, você nunca nasceu de novo. Porque alguém que nasceu de novo entende a importância da graça. E eu acho que é isso que Tiago vai falar, que a fé, né? Eu cheguei a citar isso, que a fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, independente das circunstâncias. Então a fé é essa certeza. E aí ele vai falar que a salvação não está baseada em mérito humano, e nem mesmo nas minhas obras. Isso que nós fazemos pela igreja, que nós fazemos pelas crianças da comunidade, que nós fazemos pela comunidade, que nós fazemos por qualquer outra pessoa, isso não vai nos dar mérito nenhum diante de Deus. Tudo que nós fazemos é por causa de Cristo. Uma coisa aqui que eu queria que o senhor discutisse aqui com a gente, e que eu já ouvi quando eu era mais novo. Eu cheguei, né? Eu conheci Jesus bem cedo, com 12 anos. E aí, com 12 anos, realmente... Eu falo pro pessoal, Rodrigo, quando você converter, Rodrigo, você vai ser abençoado, você vai ser um abençoado. Quando eu converti, eu tinha 12 anos. E eu comecei a ser discipulado, né? E eu comecei a entender o evangelho desde muito cedo, de verdade. Geralmente, né? Os adolescentes fazem parte da igreja, mas muitas vezes não têm a visão do evangelho, a visão do reino de Deus, não tiveram uma experiência de novo nascimento. E eu era muito convicto com os meus 12 anos, 13 anos, e aí eu comecei a liderar célula, trabalhar com células, fazer parte do louvor, ajudar em coisas na igreja. E, além disso, eu tinha, de fato, uma vida de relacionamento com Deus, de leitura de Bíblia, uma vida devocional, de oração, né? E as pessoas, elas falavam, poxa, esse menino é muito novo e ele já faz tudo isso, né? Por isso, é como se, por eu ser muito novo e já fazer tudo aquilo, né? Por ele ser muito novo e já fazer tudo isso, ele tem um mérito a mais. Eu já cheguei a ouvir isso.
E aí eu quero perguntar para o senhor, afinal de contas, é a idade a idade tem alguma relação nisso? A idade que eu estava naquele momento, a idade das pessoas, interfere nisso? Ou, na verdade, o que é válido para o julgamento de Deus, né? Julgamento, vou usar a palavra julgamento, é o conhecimento que a gente tem acerca da verdade e a experiência que a gente tem com ele. O que vale para o julgamento de Deus é a sua fé. A base da nossa salvação é a fé. É isso que Paulo vai falar, né? Que a causa da salvação é a fé. Independente de todo o conhecimento que você tem, independente de tudo que você fez, ninguém vai levar para o julgamento final o livro, sabe? De aquele monte de... Como é que a gente chama? Daquele negócio do arquivo lá da igreja. Aqueles arquivos, né? Com papel. Dizendo assim, olha, que aí você, rapaz, olha, eu dei uns mole aqui, no final da minha vida eu dei uns vacilos. Mas assim, na minha adolescência, olha quem era eu. Ninguém vai olhar, Deus não vai olhar por isso. Deus vai olhar pela sua fé. Você acredita que independente de quem você é, independente dos seus erros, dos seus pecados, independente de tudo que você, dos seus méritos ou dos seus deméritos, você acredita realmente que por causa do sacrifício de um homem na cruz, um homem que não fez nada por você, o homem que não fez nada, não cometeu pecado nenhum, mas esse homem foi morto na cruz, derramou o seu sangue e que ao terceiro dia ressuscitou, e essa ressurreição dele, junto com a morte e a ressurreição, trarão para você experiência de uma vida eterna. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, você vai ser salvo. É aí que entra... Você... Pode falar, pode falar. Ah. Se você acredita, se a gente começar a basear, eu acho que as igrejas neopentecostais pensam muito nisso. Se a gente acredita que a minha salvação vai estar baseada naquilo que eu fiz ou aquilo que eu deixei de fazer, a gente transformou graça em lei. A lei é eu faço, eu mereço. Isso é lei, Antigo Testamento. Né? Os versículos de promessas do Velho Testamento falam muito sobre isso. Né? Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvides a voz do Senhor. No Antigo Testamento a gente via muito a bênção ser atrelada àquilo que você fazia. No Novo Testamento, na graça, você é abençoado por causa de Jesus e não abençoado pelo que você faz. Uhum. Mas espera aí, pastor. E o que eu faço de certo, eu faço por quê? Você faz porque você acredita. O que você faz de certo é movido pela sua fé. Aí Tiago vai falar, né? Me mostre a sua fé sem as obras, que por meio das minhas obras eu te mostrarei minha fé. Então Tiago diz que Tiago vai nos ensinar que na graça o que eu faço é movido por aquilo que eu acredito. Na lei eu recebia porque eu fazia. Então você quer receber alguma coisa? Traz isso, traz aquilo, traz aquilo, traz aquilo outro. Na lei não funciona assim. Ou na graça não funciona assim. Na graça Senhor, eu vou fazer tudo aqui porque eu acredito e eu sou muito grato. A gente olha para trás. A gente olha para a cruz e vive na cruz. O povo do Velho Testamento olhava para frente. Eles olhavam baseado no proto-evangelho de Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Eles olhavam pensando no Messias que viria e fazia os seus sacrifícios vendo a cruz. A gente olha para trás e vê a cruz que já aconteceu e vive, e as nossas obras apresentam aquilo que nós vimos lá atrás. Então essa distinção é uma distinção que a gente precisa ter muito clara, porque senão a gente termina vivendo a lei dentro da graça, e a lei aprisiona. E é isso que é assim, eu acredito ser a grande questão do evangelho. É acreditar na graça de Deus. Porque o que acontece é que nós gostamos de nos martirizar, né? De ter a sensação de que a gente está pagando por algo, para que a gente possa receber esse algo. E a grande dificuldade, né, que a gente tem é de acreditar que há um amor incondicional e acreditar naquilo que é a graça, né, que é um favor imerecido de Deus. E a gente não consegue entender e perceber e acreditar em um favor imerecido. A gente só consegue acreditar em um favor merecido.
Porque a gente tem a sensação de que a gente está fazendo algo para merecer, a gente está fazendo algo para receber aquilo. E aí, quantas e quantas Quando... pessoas, Termine. quantas e quantas pessoas a gente vai conversar na nossa caminhada, né, ao longo da caminhada da vida, e as pessoas vão lá e falam, poxa, olha, eu queria voltar para Jesus, mas eu só posso voltar para Jesus quando eu parar de fazer isso, isso e isso. E quando a gente tenta explicar para essa pessoa que, na verdade, ela não precisa parar de fazer isso, isso e isso, e ela só precisa acreditar na graça de Deus, ela se sente, ela não acredita. A pessoa não acredita nisso, ela não consegue elaborar isso, a capacidade de acreditar que, na verdade, no reino de Deus, a gente não precisa fazer nada para receber a salvação. Quando tu pede perdão, tu não, né? Que tu é ungidão, tu não peca. Mas quando eu peço perdão, você tem a sensação, por muitas vezes você tem a sensação, assim, eu acho que hoje eu tô maduro, né? Depois de meus 30 e tarará de ano, eu tô mais maduro e assim, a teologia tá mais afiada. Mas quando você é mais novo, você dá um vacilo, aí você vai pedir perdão para Deus e assim, Senhor, eu tô arrependido. Aí você sai assim, caramba, mas e aí? Qual é a certeza que eu tenho que eu fui perdoado? A certeza é a fé. Exatamente. A certeza que eu fui perdoado é a fé. E a gente não convida, a gente convida as pessoas assim, vem para Jesus o dia que você vier, ele vai transformar a sua vida, é o Espírito, mas ela não, ela quer ver. Só que a salvação é fé. A salvação não é ver, é crer. Então você se abaixa, sabe? A gente é muito místico, né? A gente, generalizando a coisa, que eu acho que a gente não é nem tão místico assim, mas generalizando, a igreja é muito mística. Então você levanta a mão na igreja, vai lá para frente, ou a pessoa sai do batismo, ela diz assim, olha, agora parece que a coisa mudou, agora depois do batismo o negócio não muda nada. É fé. A coisa tem que acontecer lá atrás. Mas a gente é místico, a gente quer sentir a coisa, né? Sim. A gente quer ir no culto, quer se arrepiar, porque quer sentir a presença de Deus. A gente não quer só ter a certeza de crença, porque só a crença é transcendente. E essa transcendência pode me deixar meio maluco, porque assim, poxa, mas eu quero ter alguma coisa palpável para que eu creia. Por isso que a gente tem fitinhas, a gente tem arca em casa, a gente tem suco de uva. A igreja criou todas essas coisas palpáveis para tentar fazer com que a pessoa creia. Mas, na verdade, a fé é diferente da crença. Porque a fé traz mudança de vida. A crença traz uma prisão religiosa. Alguém comentou alguma coisa aqui? Isso é graça, para isso obra é reino. Isso aí. A graça é Luciano lá de Brasília. A graça é para salvação, a obra é reino. Amém, amém, top. Se não sentir, não valeu. É verdade. Se não, a galera tem esse sentimento. Se não sentir, não valeu. Né? Meu irmão, você sentiu a presença de Deus no culto hoje? Não, achei que o pastor estava frio. Cara, eu era moleque. Eu converti com 15 anos. Mas eu saí do culto, uma vez, o Luiz Carlos Solombre, ele era um cara já experiente de igreja. Aí eu falei, pô, Luiz, o culto hoje não foi legal, né, rapaz? Não senti nada hoje, assim. Eu acho que na verdade era o presbítero da igreja, que o pessoal, toda igreja tem esse preconceito de não querer dar moral pro cara quando não é o pastor pregando, né? Aí ele fez assim, olha, ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci, cara. Ele falou assim, Neto, nunca espere o fogo vindo do altar. Tenha você o fogo de Deus dentro de você. E eu nunca esqueci, só vai 20 anos e eu ainda lembro até hoje dessa frase dele. E a gente gosta de ter pagar, foco. Né? Hein, pastor? Tem que ter fogo, eu prefiro. Hã? Quantas vezes, né, nessa caminhada da vida, eu cheguei lá com o pastor Neto, todo arrependido, pastor, eu quero sair do louvor, pastor, porque eu fiz isso de errado. E eu não quero mais estar no louvor porque eu fiz isso de errado. E eu quero pagar pelo que eu fiz, né? Quantas vezes a gente vai... Eu queria largar na igreja. Se for para largar o louvor por causa de coisa errada, eu vou sair da igreja. Arruma outro mais do aí. A gente quer ter a sensação de que a gente está pagando por algo. A graça, a fé, ela é esse maltrato com a gente. Porque é crer. E crer, se tiver que ter evidência, deixou de ser fé. Fé é fé. Não tem que ter evidência. É fé. Pronto, independente do que acontecer, eu acredito e pronto. Se eu tive que ter uma evidência para acreditar, então deixou de ser fé. Eu estou crendo mais na evidência
daquilo do que necessariamente na Não. fé. E eu falo sobre isso na nossa campanha de evidências de vida eterna, né? Rodrigo, a gente não tem mais tempo. Eu acho que pelo da carruagem só tem 4 minutos. Já tá terminando, já tá se encerrando. Passou rápido, viu? Viu? Você tava nervoso? Fala pro pessoal que tava nervoso. Tava nervoso. E o último ponto é por isso que como a salvação é recebida? Somente pela fé, não é isso que diz os 5 pontos lá, as 5 solas? Sola Deo Glória, sola grata, sola fide, sola rébias, alguma coisa assim, eu não vou lembrar todas não. Muito bom ouvi-los, Lucas. O perdão de Cristo nos traz é o que o Jean está falando, que o perdão de Cristo nos traz um constrangimento. Né? A gente fica assim, rapaz, por que alguém tem que me amar assim? Você fica sem rumo, não é? A Sofia está falando quando é o próximo. A nossa ideia é o seguinte, gente, eu acho que vai acabar, eu vou explicar sobre isso aqui. A nossa ideia era que o Rodrigo fizesse com o Hércules comentando o culto de ontem. Só que o pai do Hércules passou mal. Ele é já um senhor de idade, ele passou mal agora há pouco tempo. E o Hércules teve que ir para o hospital. Eu ia reservar esse tempo para que a gente orasse pela vida do seu Renato e pela vida do Hércules, que ele é um filho muito dedicado e ele fica bem sofrido quando o pai dele está mal. Não só ele, quanto a Suelen e o Eric também. Então, eu acho que a gente tem 2 minutos, né? Sim. Mas a gente vai fazer na segunda. Na verdade, a gente estava conversando, aí surgiu essa ideia aqui, porque o Matheus faz uma live da Mobisque na segunda, às 10 horas. Só que eu queria assistir a live dele, só que ele me falou que não ia fazer hoje porque ia trocar para quarta. Aí eu falei, então tá, Matheus. Aí quando ele tava comendo, eu falei, vou usar o horário do Matheus, que eu gosto da live dele, eu até participei semana passada. Mas vamos orar pela vida do seu Renato. A gente depois já encerra, porque vai dar horário. Rodrigo, ora por ele, Rodrigo. Ô, Luciano, um abraço também, meu amigo. Eu assisti a live da igreja hoje, foi muito inspirador para mim também lá com a missionária Célia, pastora Célia, lá de Moçambique. Muito bom a palavra dela, foi muito abençoado. Rodrigo, ora por... Então, antes de orar, né, só agradecer a todos que estiveram com a gente até o fim, que Deus possa abençoar vocês aí e cola com a gente aí na próxima que a gente vai estar aí de novo. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor imerecido em nossas vidas. E por isso, Senhor, nós clamamos nesse momento pela vida do seu Renato, Pai. Pedimos que o Senhor possa estar restaurando a saúde dele, que o Senhor possa estar confortando o coração do Hércules, do Eric, da Ellen, da Suelen, porque a gente que vive perto, Senhor, a gente sabe como tem sido difícil esse momento para eles, como eles têm sofrido com tudo isso. Pedimos que o Senhor abençoe também a dona Esther, que o Senhor possa livrá-los de todo mal, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria aos meninos para cuidarem dele, do seu Renato, da dona Esther, da melhor maneira possível. Que o Senhor possa restaurar a sua saúde, Senhor. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida dele. Em nome de Jesus, o abençoando nesse momento, Pai. Nós pedimos e agradecemos, Senhor. Agradecemos também ao Senhor por esse momento que a gente teve aqui, refletindo sobre a Tua palavra, sobre a fé, amém, sobre aquilo que nós acreditamos, Senhor, ser o princípio do Teu Evangelho, da boa notícia do Evangelho para cada um de nós. Pedimos que o Senhor possa edificar o nosso coração e nos levar a acreditar na graça do Senhor para a salvação sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado por você aí. Amanda, obrigado por ter chegado agora. Deus abençoe sua vida. Amanda, amo essa família. Eu amo essa família. Amanda chega para o culto das 6 às 7, da live das 10 ela chega às 11. É muito especial essa menina. Valeu, Rodrigo. Deus abençoe. Valeu, galera. Obrigado por vocês estarem ficado aí. Valeu. Tchau, tchau, galera. Valeu, pai. Tchau. Eu não sei onde Rodrigo não sabe me ligar, gente. Rodrigo também é uma vergonha da humanidade, viu? Rodrigo, desconecta o Wi-Fi, Rodrigo. O roteador da tomada, Rodrigo. Fica aí. Rodrigo, você me vergonha, cara. Tá nos 4 segundos aí, vai encerrar agora. Mano.